Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, bom dia, tudo bem pessoal? A gente vai começar aqui devagar, esperando vocês entrarem para falar de um assunto, Tomando um café enquanto isso. de um assunto super legal, que são as 5 linguagens do amor, né? Então vamos devagar aqui para vocês entrarem. Bom dia. Bom dia. Hoje eu roubei aqui uma pessoa especial para falar de amor com Eu que vocês. te roubei hoje. Na verdade a ideia foi dele, é verdade. Foi nossa. Foi nossa. Foi nossa. E a gente está aqui nesse sábado bonito de sol, feliz em compartilhar com vocês, em falar sobre um assunto tão importante, né? Que ajuda nesse tempo de confinamento. Falar de amor é sempre bom, né? É muito bom. E principalmente nesse momento que tá todo mundo à flor da pele, buscando alternativas aí para lidar com essa crise, com esse momento delicado. Então a gente achou super pertinente esse assunto. Fazer um sábado bem light, dia bonito, né? É verdade, é verdade. Nunca vi tanta live, né? Tá bombando live, vocês até desculpem, mas eu acho que, enfim, vamos entrar nessa juntos, compartilhar cada um que tem de melhor, né? Exatamente. Queria começar, para quem já tá aí, para quem chegou cedo, olá, Felipe, Eba. Eu queria perguntar aqui quem nunca, atira a primeira pedra, quem nunca já teve aquela briga homérica, aquela treta mesmo que a gente fala com o parceiro. Quem nunca? Acho que ninguém vai levantar a mão aí, né? Quem nunca também ficou de bico porque o outro não fez o que você estava esperando? Quem nunca, né? Ficou esperando do outro que fizesse algo e aquilo nunca aconteceu. Será que é porque um tá falando japonês e o outro português? Hein? É justamente isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre essas línguas, né, que cada um fala de um jeito, enfim, quem nunca? Então vamos lá, gente. A base de um relacionamento, a gente acredita que é o amor e a consciência. E hoje, justamente, nós vamos falar sobre essa consciência, a consciência sobre a forma de amor do outro, né? Então, para ter sucesso num relacionamento, a gente precisa de amor e consciência, como se fosse o alicerce. Se isso daqui não tiver forte, nada se constrói, né? Então, hoje vamos falar um pouco dessa consciência? Vamos. Então, vamos lá. Às vezes parece muito óbvia, né? É verdade. Mas na hora que vai aplicar, como tudo na vida, a gente estuda, faz faculdade, MBA. No dia que a gente vai aplicar, dizem que é o problema do mundo hoje, chama execução. É verdade, é verdade. Tinha travado, o Caldini tá falando aqui. Voltou? Coloca um joinha se vocês estão ouvindo bem a gente. Voltou? Coloca um joinha se tá tudo bem. Ótimo. Então vamos lá. Fala aí desse livro aí, meu amor. Então, pessoal, esse é o livro. Na verdade, acho que você já tinha lido, né, meu amor? Já tinha. E das 5 linguagens do amor. Uhum. E foi um livro que tem ajudado muito a nossa relação. Eu não li, foi uma indicação de um outro livro que eu li. E ele é um livro que ele trabalha muito essas 5 linguagens, que nós vamos entrar dentro dela. Mas falando um pouco dele, é um livro que tem um investimento baixíssimo pelo retorno que ele dá. Custa R$18,90 só na Amazon. Um dos melhores investimentos que a gente pode fazer para a nossa relação. Né? Um best-seller. E ele foi bem legal. E ele começa falando, já para a gente... Eu vou usar muito a referência do livro. E ele começa falando o seguinte, que todos nós... antes até mesmo da gente falar das linguagens, todos nós buscamos o amor, inevitavelmente. Qualquer um, homem, mulher, não importa que tipo de relação que você tem. E ele entra muito no lado do casamento, né? Mas eu acho que não é só o casamento, são as relações, principalmente de muito tempo. E ele começa falando isso, todo ser humano busca ser amado, busca o amor. Só que antes do amor acontece uma coisa muito interessante, que se chama a paixão. E a paixão, ela é muito boa, ela traz excitação, obsessão, felicidade, euforia. Quem aí tá na fase da paixão ainda, coloca um coração.
Aqui já passou, já tá na seguinte. Mas de vez em quando volta. Mas o que é interessante que ele fala da paixão é o seguinte: normalmente, em média, a paixão dura 2 anos. 2 anos. E aí o que acontece quando a gente casa ou quando a gente tem uma relação de muito tempo, passa a paixão e a gente começa a ver, né, as diferenças, não consegue entender o que o outro está querendo dizer, que são as linguagens, e acaba trazendo um desconforto e um problema para a relação. Então, é importante a gente entender isso antes até de falar das linguagens, né? Isso foi um ponto do livro que me chamou muita atenção e que eu queria compartilhar com vocês. Muito bom, gente. Então eu vou falar quais são as 5 linguagens do amor e nós vamos entrar um pouquinho em cada uma hoje, tá? Dando a dica para você descobrir qual é a sua e qual é a do seu parceiro também, tá? Então, quais são essas 5 linguagens que o Gary Chapman trouxe pra gente, tá? A primeira linguagem são as palavras de afirmação. Nós já vamos falar de cada uma, tá? A segunda linguagem é o tempo de qualidade. A terceira são presentes, é a linguagem de quem tem a preferência por presentes. A quarta linguagem são os atos de serviço. E a quinta linguagem é o toque físico. Você quer colocar ali rapidinho para que eles possam? Tá, eu fiz um resumão, depois eu mostro, mas essa é a colinha aqui das 4 linguagens. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, ato de serviço e toque físico. Depois eu mando a fotinho aqui pra gente ter essa colinha aqui, né? Então eu vou começar falando sobre a primeira, que são as palavras de afirmação. Então, gente, é aquele eu te amo, você tá linda hoje, continua fazendo assim, você faz muito bem isso, meu amor, né? Então, quem gosta de palavra de afirmação, e eu posso falar porque eu sou uma dessas pessoas, a gente precisa ouvir você falar, eu te amo, não é a mesma coisa de pegar um café e te dar, ou dar uma flor, a gente precisa disso. Então, quem tem essa preferência, a gente não pode economizar a palavra, sabe? Você precisa realmente falar. Então, assim, amor, vai dar tudo certo, né? Eu amo você, enfim, você tá linda. Eu, por exemplo, quando eu me arrumo, que eu desço aqui em casa, tem uma escada, eu já no meio da escada já fico esperando ele falar se eu tô bonita ou se eu não tô. Quem aqui é de palavra de afirmação, manda um joinha só pra eu saber, tá? Então, é legal que o livro tem um teste, né, que a gente faz no final. Às vezes a gente acha que é uma coisa, mas nós somos outra. A gente pode se enganar, né? A gente se engana. Então, gente, essa pessoa que preza por palavra de afirmação, ela precisa ouvir. É a manifestação de afeto que ela precisa de você, tá? Então, a dica é, se o seu parceiro tem essa linguagem como preferência, não economiza. Fala quantas vezes for necessário, né? Porque se a gente não tem essa linguagem e o outro tem, a gente tem mais dificuldade. Então, a gente precisa treinar, né? Então, assim, eu te amo, reforça, né? Por exemplo, o Bruno, ele faz uma coisa que ele sabe que pra mim é importante, ele coloca às vezes um post-it no meu notebook, pra quando eu abrir pra começar a trabalhar, ter uma mensagem de carinho ali. Então, assim, aquelas coisas, né, de escrever no espelho do banheiro, tem gente que acha brega, mas é importante para essa pessoa, né? Eu acho o máximo. Então, são pequenos gestos, então elogio é bem importante para essa pessoa. Às vezes numa mensagem do WhatsApp, a gente na correria do dia a dia, né? Aquela esquece de mandar uma mensagem, então é um momento também bem legal. Tipo que tá um jantar gostoso hoje à noite, enfim. Essas são as palavras de afirmação, tá? Fala a próxima aí, meu amor. O segundo é o tempo de qualidade, que é o primeiro da Mari, né? E é o meu segundo. Né? Então, assim, isso é muito legal, o livro também fala quando acontece, né? Essa coincidência, mas não quer dizer que é sucesso garantido. Existe, de novo, a forma de comunicar, de falar, de ouvir, é diferente de uma pessoa para outra, mas no nosso caso acaba funcionando bem. Então, o que é o tempo de qualidade? A Mari até me ensinou muito isso, né? Você separar bem as caixinhas. Quando eu estou com ela,
somos nós dois. Então, se hoje tem um jantar, não tem distração digital, a televisão está desligada. Celular longe. Olho no olho. A pessoa está falando, né? A gente está ali de fato ouvindo ela, deixando ela falar. O livro também fala um ponto muito legal, que normalmente nós demoramos 17 segundos, é o tempo que a gente tem de limite para deixar o outro falar. Aí a gente já começa a querer interromper e dar algum tipo de opinião. Então, o tempo de qualidade é um jantar sem outra atividade, programar uma viagem junto, programar um passeio, e fala muito, não é só, temos que ir para o Caribe, não. Sair aqui, vai no Parque do Ibirapuera e passa uma tarde. Na atual circunstância é almoçar na varanda. Exatamente, mas almoçar mesmo, né? E com total atenção para a pessoa, né? Porque às vezes a gente está ali, mas está com a cabeça com outra preocupação. Então, quem aqui gosta de tempo de qualidade, coloca para mim um joinha também, para a gente saber, né, a importância de você prezar, tá ali presente, olho no olho com essa pessoa. E não é só o tempo. Tem uma outra dica dentro do tempo de qualidade, que vocês vão ver no livro, que é o seguinte: nós valorizamos, dentro dessa linguagem, quando o outro faz o que nós gostamos. Então, eu vou dar um exemplo, acho que a Mari nem sabe disso. Teve uma vez que ela foi comigo no Pacaembu assistir um jogo do Flamengo e Bahia, que eu amo futebol, tipo assim, um domingo à tarde, 70 graus em São Paulo, era verão, e ela tava lá comigo, no meio da torcida do Flamengo. Eu amo futebol, né? Aquilo para mim foi um dos maiores gestos de amor que eu já tive na nossa relação. Então, assim, é um tempo de qualidade também dentro do que o outro gosta. Isso traz uma sensação de amor muito boa para a relação. Então a gente acaba tendo que fazer pelo outro coisas que às vezes para você nem é tão importante, né? Priorizar o que o outro gosta, né? Muito bom. Então essa é a dica para o tempo de qualidade, né? Fazer mais pelo outro. Gente, a terceira linguagem de amor é a linguagem de presentes. Tem flamenguista aí também, ó. A linguagem de presentes, ela é uma linguagem que ela não tem a ver com valor financeiro, tá? Então, é o valor simbólico, o gesto da pessoa lembrar e dar algo que ela pensou em você, ela teve todo o cuidado de escolher algo com a sua cara, né? A minha sorte é que o Bruno não é tão ligado a isso, porque outro dia eu dei uma gafe, eu dei um presente que não teve muito a ver, um cooler do Flamengo, e ele falou assim: amor, eu tava precisando mais, era de uma camiseta, mas o seu gesto foi muito bonito. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai viajar, o Bruno quando vai para Minas, ele sempre traz um queijo canastra e um doce de leite de Viçosa, que é uma delícia, aquele da latinha, sabe? Então, esse gesto, então assim, por mais que presentes, que é a terceira linguagem do amor, não é a minha, vamos dizer assim, primária, a das primeiras, da mais importante, mas a gente também sente essa manifestação do afeto. Então, a pessoa que tem um parceiro que precisa desse... Olha lá, a Roberta pedindo pra você trazer o queijo. Pode deixar, vou abrir o Mercadinho Mineiro online. Esse queijo é demais. Então, a gente precisa ensinar para o outro, né, aprender também a lembrar, né, fazer pequenos gestos, como trazer que seja um presente de R$2. Que não tenha, às vezes, nem valor. Uma flor que pegou na esquina. No mercado. Então, a pessoa que preza pelo presente, ela precisa desse carinho, né? E não é o valor financeiro, mais uma vez, né? É o valor simbólico que está envolvido. E que é importante falar disso, duas coisas. A primeira é que dentro das 5 linguagens, claro que tem a primária, a secundária, mas todas são importantes. Não é porque a Mari não gosta que eu não tenho que fazer. E lembrem-se, o presente é o que a pessoa gosta, né? E não o que a gente gosta. Não quer dizer que não vai, né, trazer algum benefício, traz. Mas busquem com o seu parceiro o que de fato ele gosta, o que ele valoriza. Vai surpreender ainda mais, vai acender a chama que precisa. Porque às vezes a gente dá um presente que é bom para casa, não é para pessoa. Eu nunca fiz isso. Gente, então vamos falar da quarta
linguagem do amor. A quarta linguagem chama-se atos de serviço, tá? É a segunda minha preferida. Eu vou contar um pouquinho e quem também tiver essa linguagem, por favor, levanta a mão aqui, que é legal a gente saber. A quarta linguagem é o valor para aquilo que você faz. Então, por exemplo, lavar a louça, lavar um carro, por exemplo, você preparar o jantar, né? Fazer algo que às vezes e até enfim, é para casa, não é nem para um e nem para o outro, mas são atos de serviço, né, e de gentileza. Então, uma das coisas que o Bruno faz, porque para mim é a minha segunda preferida, ela tá praticamente junta com a minha primeira. Depois eu vou colocar aqui o teste para vocês fazerem a de vocês também. Mas o que acontece é quando a pessoa faz de tudo para ver você feliz. Então, nesse caso, não adianta a pessoa falar, ela tem que fazer, né? Então, por exemplo, tirar o lixo, né, da casa, né? São coisas que demonstram que você faz de tudo para ver essa pessoa realizada, né? Outro dia o Bruno comprou a palheta do meu carro que estava falhando. Então, assim, eu jamais iria lembrar de comprar essa palheta. Então, para mim, foi um ato de serviço super legal, né? E para os homens, desculpa, amor, para os homens às vezes é o mais difícil, né? Que é fazer as atividades, principalmente dentro de casa. Esse ato de serviço no livro fala muito dentro desse cenário de casa. E muitas vezes o homem teve a educação, né, dos pais, dos avós, que o homem vai trabalhar e a mulher cuida das coisas de casa. Não é verdade, né? A mulher gosta também de chegar em casa e o jantar hoje foi feito pelo marido, a louça está lavada, ou não vai ter jantar em casa, vamos jantar fora. Então, fiquem atentos aí, todos nós homens temos mais dificuldade para isso, não digo que são todos, né? Eu adoro fazer coisa de casa. Eu hoje já varri todo o terreiro, eu adoro, mas nem todo mundo gosta, às vezes até pela educação que teve no passado. Então, fiquem atentos a isso. Vale lembrar que é a dinâmica que funciona para cada casal. O importante é que haja um equilíbrio, né? Que cada um sinta que todo mundo está se mexendo, né? Então eu faço algo positivo, o outro faz também, né? Essa é uma relação de equilíbrio. Ele faz positivo, eu faço também. Porque quando só um faz várias ações, né? Atos de serviço, fica um espaço e aí acontecem os desentendimentos. Então, um faz, outro faz e isso vira um círculo virtuoso, né? Algo positivo para a relação. Então, a dica para quem, né, tem essa quarta linguagem do amor, que é atos de serviço, faça pequenas ações, né, assim pelo outro. Um exemplo também, o Bruno, às vezes ele me ajuda com meu filho, Gustavo. Então, eu preciso trabalhar e ele leva meu filho para jogar futebol, né? Então são pequenas coisas que o outro às vezes não tem a obrigação de fazer, que isso enche o tanque do relacionamento, né? Muito bom. Qual que é o próximo, meu amor? Toque físico. Toque físico. É o meu primeiro. Adoro. Então, esse é muito legal. E eu queria começar falando assim, todo mundo que normalmente confunde o toque físico com o sexo. O sexo faz parte, mas não quer dizer porque eu gosto de sexo, o meu primeiro é toque físico, já está decidido, não. Então isso é muito importante, né? O toque físico, eles são várias atitudes que um demonstra com o outro, como um abraço, um beijo, uma massagem, passar a perna debaixo da mesa, são detalhes que a pessoa que gosta do toque físico... Das mãos, andar de mãos dadas... Tá sempre próximo, sentir o cheiro da pessoa e dar um abraço. Então, enfim, não é só o sexo. É claro que o sexo está dentro do toque físico. Normalmente, né, as pessoas, existe uma conexão, mas não é só sexo. Eu até queria dar dicas dentro desse contexto, que muitas vezes os casais que estão muito tempo de relacionamento vivem só dando selinho, né? Quem valoriza o toque físico gosta de receber um beijo demorado lá daquela época da paixão todo dia, né? Gosta de um abraço, que seja segurar o ombro assim, qualquer tipo. Quem aqui tá lembrando de dar beijo demorado em relação de longo prazo, levanta a mão aqui, quero ver quem tá fazendo essa tarefa de casa. Exatamente, então sim, e claro que inclui sexo. Normalmente a pessoa que valoriza o toque físico, né,
sempre tem uma atração aguçada, mas pode acontecer, no livro fala também, não necessariamente a pessoa que reclama muito que quer mais sexo na relação e tal, o toque físico é em primeiro lugar. Às vezes acontece muito que é palavras de afirmação, então vale a pena dar uma olhada nisso. E esse é que eu adorei falar. Eu queria já ir concluindo aqui. Eu anotei algumas coisas do livro que são algumas dicas, né? A primeira delas é o seguinte: às vezes, dentro da relação, uma das pessoas, aí não é se é homem ou mulher, tem dificuldade para falar sobre isso, né? Não gosta de falar, normalmente o homem é mais turrão. Então são 3 dicas que vocês podem começar a identificar no seu parceiro como o que ele valoriza. Normalmente são coisas que ele faz, que ele reclama ou que ele pede. Que ele faz, que ele reclama ou que ele pede. Vocês já podem anotar isso, que vocês vão começar a descobrir o que é. E de novo, no livro sempre fala, às vezes tem lá uma pessoa reclamando, mas ele chega em casa e não me dá atenção, a pessoa que gosta de tempo de qualidade. Aí o marido responde, mas como não dou atenção? Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ir jantar com a minha esposa. Já vai jantar, mas não me olha no olho, não fala comigo, não quer saber do meu dia. Então, prestem atenção no que o seu companheiro está pedindo, reclamando ou fazendo para você. Normalmente é o que ele quer, né? E para concluir mesmo, eu anotei aqui um outro ponto que para mim, eu tinha aprendido isso lá atrás, mas não tinha colocado em prática. Eu tenho avós vivos, né? Eu tenho um avô de 98 anos e uma avó de 96, e eles estão juntos há mais de 78 anos, né? E um dia eu perguntei para minha avó, falei, vó, qual que é o segredo deste casamento? E eles de fato vivem muito bem mesmo. E aí ela falou assim, Bruno, o segredo é viver com as diferenças, né? Viver com as qualidades da outra pessoa é fácil. Agora, as diferenças é o grande desafio. E no livro fala um ponto que é muito legal, que ele fala o seguinte: não precisamos concordar com tudo, mas sim encontrar uma maneira de lidar com as diferenças de modo que não provoquem divisão. Isso é muito profundo e legal. As diferenças vão existir. O que elas não podem provocar é a divisão entre um casal, enfim, as pessoas que estão aí optaram por ter uma relação, né? Ninguém é obrigado. Então é isso, muito da minha parte, bem legal, né? Muito bom. Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu faço coaching de relacionamento é que a gente precisa olhar a relação de fora. Não é assim o que eu preciso ou o que o parceiro precisa. Então assim, eu preciso disso. E eu falo assim, eu preciso disso. Não, é o que a nossa relação precisa. É como se fosse, eu chamo de técnica do quadro branco. Eu olho a relação de fora e vejo o que ela precisa, que é o que ele falou, da gente, né, não ter divisas, né? E a graça dos relacionamentos são os acordos, né? Então a gente faz os combinados, né? E a gente vê o que o outro está disposto. Então quem está disposto fica e quem não estiver disposto sai. Então, por exemplo, um casal onde o marido viaja 6 dias por semana e tem um dia livre para esposa, para família. Se essa esposa tiver como preferência o tempo de qualidade, isso pode não ser suficiente para ela. Então, ou ela decide por lidar com essa limitação, né, do relacionamento dela, do parceiro, e fala, bom, eu vou lidar com isso, eu vou ficar tendo a consciência disso, ou então é mais fácil a pessoa falar, bom, eu posso sair dessa relação, então, porque ela não vai me suprir, né? Por exemplo. Então eu acho que é bem importante que todos vocês façam o teste para praticar. Eu vou colocar aqui, mais uma vez a colinha da live. Olha que bacana, gente. A primeira é palavras de afirmação. Eu coloquei aqui um eu te amo para simbolizar. A segunda é o tempo de qualidade. Eu coloquei o olho no olho aqui pra gente lembrar que tempo de qualidade é quando eu tô inteiro, né, com o outro. A terceira são os presentes. Eu coloquei inclusive uma florzinha aqui para lembrar que não é valor financeiro que importa aqui. A quarta são os atos de serviço. Coloquei até uma vassourinha aqui, que qualquer atitude do que você faz já conta para essa pessoa que prioriza atos de serviço.
E a quinta é o toque físico. Eu coloquei uma boquinha aqui para lembrar beijo, por exemplo. Então essa é a colinha da live pra gente lembrar de todos os pontos, tá? Então, gente, fica muito mais fácil quando a gente entende a linguagem do outro e passa a falar a mesma língua. Eu entendo o dialeto dele, ele entende o meu e a gente começa a fazer o nosso juntos. E praticar todo dia. E praticar. Eu Isso falo é que importante. assim, o amor ele precisa ser regado, né? Assim como uma planta ele precisa ser regado, senão ele morre. Então, nós convidamos, né? Ah lá, tem alguém falando ali que a escrita tá ao contrário. Ah, ficou ao contrário. Nós vamos mandar. Ah, é verdade. Vamos fazer um post com ela. Tá, eu mando a foto então da colinha. Desculpa, eu esqueci. Então, gente, o que a gente precisa fazer? É assim, a minha linguagem você fala pro parceiro, né? A minha, por exemplo, é tempo de qualidade. E ele precisa saber disso. Sempre é tempo da gente compartilhar isso. E como a gente faz? Ó, eu gosto quando você prioriza um tempo para jantar comigo e a gente conversa com o celular longe, por exemplo, né? Eu gosto quando você me abraça, né? Faça mais isso. A minha linguagem é toque físico, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, mande. E quem quiser o teste, por favor, manda no meu direct o seu e-mail. E eu mando direto para o seu e-mail o teste da sua linguagem do amor. E aí você e o parceiro fazem juntos. Tem a linguagem do marido e da... diferente. Do parceiro, independente disso. Tem o teste para cada um, para o homem e para a mulher, né? Então é isso, né, meu amor? Legal, foi super bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Ô, gente, obrigada por estarem aqui. Quem tiver dicas, por favor, é verdade, a Leandro falou, essas dicas salvam o casamento. Olha, o que é legal falar é o seguinte, o livro também fala qual que é o tempo que eu insisto com o meu companheiro ou companheira em relação a essas práticas. Tem casos lá de 1 ano, 6 meses, não tem limite. E o segredo é fazer todo dia, né? Não tem limite, tem que ir insistindo, uma hora vai dar certo. Se você acredita na sua relação, uma hora vai dar certo. Gente, muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima live. Beijo. Prazer, pode me convidar mais vezes, tá, amor? Beijo, beijo. Vou convidar. Beijo pra vocês.